Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem tá assistindo gravado vai passando pra frente. Eu vou dar um tempinho para as pessoas irem chegando pra gente começar a nossa última live da semana. Pri, querida, boa noite. Que bom que você tá aqui. Obrigada. Vou dar um tempinho para as pessoas chegarem. Ana, boa noite. Ansiosa. Vai ser muito legal a live, Pri, que bom que você veio. Tia Rose, boa noite. Vou dar mais um tempinho para todo mundo chegar. Boa noite. Maria Clara, Ana, Eli, boa noite. Todo mundo chegando, todo mundo pontual hoje, hein? Parabéns. Janaína, querida, boa noite. Bem-vinda. Bem-vinda, mãe. Boa noite. Walter, boa noite. Uau! Recorde de presença. Eu não vou demorar muito para começar, então muito obrigada quem foi pontual. Hoje a nossa conversa vai ser com o Dr. Milani e eu vou deixar ele se apresentar, eu vou colocar ele aqui. Boa noite, Luana, querida, bem-vinda. Ele vai se apresentar e ele vai falar um pouquinho sobre o Código das Emoções. Eu venho falando com vocês durante toda essa semana de lives sobre o método e agora ele vai esclarecer, vai tirar a dúvida. Então, todo mundo que tiver dúvida, que quiser fazer pergunta, tem um pontinho de interrogação bem embaixo no lugar dos comentários para a gente não perder a sua pergunta, porque ele vai explicar tudo, vai falar tudo e aí a gente vai abrir as perguntas para o final da live, tá bom? Aline, boa noite. No final, depois que ele acabar a explicação, a gente vai abrir para as perguntas. Para a sua pergunta não ficar perdida, usa o ponto de interrogação que vai ficar fácil da gente colocar aqui na tela depois da pergunta, tá bom? Então, eu vou convidar o Dr. Milani. Vai começar. Boa noite, Laila. Como vai? Tudo bem, Dr. Feize? Tudo, graças a Deus. Seja Prazer estar muito aqui com você. bem-vindo. Muito Prazer é todo obrigado. meu te receber. Muito obrigada por ter aceitado fazer essa live. A minha página, que é uma página de maternidade, de dia a dia, de rotina, acabou virando uma semana de live só com temas bacanas, assuntos bacanas e pessoas muito bacanas aqui. E a gente está fechando hoje com chave de ouro com você. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer. Lembrando, para todo mundo que está chegando agora, ele vai explicar, dar todas as explicações, a gente vai conversar e no final vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Só vocês usarem esse ponto de interrogação que tem no bem do lado do comentário embaixo. Vocês escrevam lá as perguntinhas e o doutor fez ao final responde. Primeiro, doutor Fez, eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Você é psicólogo, médico, fala um pouco para a gente sobre a sua formação. Aham. Ok, essa é a parte que menos me agrada nas lives e nas conferências, me apresentar. Mas, enfim, meu nome é Feize Milani, eu sou formado em medicina. Achei graça da pergunta, quer dizer, né, que você falou psicólogo ou médico, porque várias vezes durante a minha carreira, né, me confundiram com psicólogo, talvez porque eu sempre
fui atraído, me senti atraído a essa área de compreender a psique humana, o sofrimento humano, as motivações humanas, mas minha formação é medicina, eu comecei a faculdade na Universidade Federal do Espírito Santo, em 1981, e depois me transferi para a Universidade Federal de Alagoas, onde eu me formei em 1988. Já tem 32 anos. A minha idade, quase. Pois é, eu imagino que mais tempo de formado do que várias pessoas que estão hoje conosco. Vou pedir desculpas que eu sou homem, então eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu não consigo falar, pensar e ver quem está entrando na live. Então, são três coisas diferentes, eu não dou conta. Mas às vezes eu dou uma olhada, vejo o nome de alguém e fico muito feliz com a presença de todos. Então, eu comecei a minha atuação profissional trabalhando com a saúde de adolescentes e já nessa época, dentro de uma perspectiva holística, o adolescente não só a questão, vamos dizer, física, da saúde física, hormonal, mas muito também dos aspectos psicossociais, das relações familiares, da motivação para a escola. Então, todas essas questões que envolvem essa fase da vida. Depois, então, eu fui fazer doutorado em saúde pública, estudando o tema da adolescência frente ao fenômeno das violências, mas pelo prisma da cultura da paz. Como é que instituições educacionais do Brasil inteiro vêm trabalhando a cultura da paz em meio aos adolescentes como uma estratégia para prevenção da violência. Então, fiz o doutorado com o objetivo de lecionar, porque esse foi um sonho da minha adolescência, de ser professor universitário. Então, já desde 2006, né, eu iniciei essa carreira como professor universitário, embora como educador eu atue há muito mais tempo, na verdade, desde a minha juventude, como voluntário em programas comunitários, sociais, etc. Há alguns anos, então, atrás, eu comecei essa guinada em direção a realmente me aprofundar nessa dimensão psicológica, do bem-estar psicológico do ser humano. Então, fiz uma formação de 3 anos em terapia sistêmica, né? E fui fazendo uma série de outros cursos com técnicas terapêuticas, né? Uma das quais é o Emotion Code, que a gente vai falar bastante aí. Sim. Você, como um médico formado, qual que foi a sua motivação para você se tornar um terapeuta? Eu vejo duas coisas. Uma pela própria experiência na prática médica e de educador, de ver o quanto que o nosso desconhecimento e o nosso medo do autoconhecimento, de entrar em contato com nossas emoções, de reconhecer o que realmente está dentro da nossa alma, né? E lidar com isso, quer dizer, levar luz, né, para os cantos escuros da nossa alma. E cantos escuros da alma não quer dizer que tem coisa ruim, não. Só quer dizer que tem coisa que não está recebendo luz. E no momento em que a gente leva a luz da consciência, a gente descobre muitas coisas, né? Então, o quanto que essa atitude, que é uma atitude muito comum, muito frequente, de alguma forma a cultura materialista do mundo de hoje estimula isso, o quanto que isso traz sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento emocional. Então, essa foi uma grande motivação. A outra foi uma série de crises e situações que eu vivi na minha vida,
pessoal, que realmente passei um período longo em depressão e buscando, além do tratamento farmacológico, né, prescrito por psiquiatra, porque eu não vou prescrever para mim mesmo, né? Então, fui a um psiquiatra, me prescreveu, me acompanhou, além do processo de psicoterapia, que, na verdade, desde os 24 anos eu né, faço terapia, não, né, com alguns intervalos no meio, mas assim, sempre nessa busca do autoconhecimento e vendo o quanto que eu melhorei, o quanto que eu fui me tornando uma pessoa melhor, mais madura, mais centrada, mais sereno diante da vida. Então, eu chegou um ponto em que eu vi assim, é importante cuidar do corpo, sem dúvida, a saúde física é um bem extraordinário que nós temos, já tem bastante gente dedicada a isso, eu acho que minha melhor contribuição vai ser nesse campo, então, das emoções, né, do bem-estar emocional. Uhum. Isso é o que me motivou. E a pergunta agora é como que você descobriu o método, o Emotion Code, o código das emoções, como você descobriu? E se você imaginou que ele era, você sabia que ele era um método transformador, que ele podia ser um divisor de águas na vida das pessoas? Olha, eu descobri nesse período, que são mais ou menos os últimos 4 anos, durante os quais realmente eu direcionei todo o meu tempo e energia possível na busca de processos, de recursos, de técnicas que pudessem trazer um bem-estar emocional. Como eu disse, primeiro e antes de mais nada, para mim mesmo, por causa desse período terrível que eu passei, que realmente cheguei no fundo do poço, e então eu vi que assim, ou era isso ou não era nada, não tinha mais para onde ir, era isso que eu queria buscar. Então foi um período de muito estudo, de ler dezenas de livros, de assistir inúmeros documentários e filmes que trazem essas experiências, né? Muitos realmente no campo das práticas integrativas, né? Do que se chama equivocadamente de medicina alternativa, né? E então assim eu fui entrando em contato com muitas técnicas e muitos recursos. Quando através da leitura ou dos documentários que eu assistia, eu via, poxa, isso realmente parece ser interessante, parece ser inovador, parece ser mais rápido e mais efetivo do que os processos tradicionais que a gente está acostumado, né? Que dependem totalmente do mental, do racional. Então, a terapia tradicional, que é importantíssima, valiosíssima, que já salvou a vida de muita gente, que já me beneficiou profundamente e continua beneficiando, porque eu não larguei, mas muitas vezes, quando a pessoa está nesse ponto que eu disse, do fundo do poço, é lento para o que a pessoa está realmente buscando e precisando. Então, em cada técnica que eu ia lendo, estudando, achando interessante, eu procurava onde que eu teria um profissional que pudesse aplicar a técnica em mim. Então, antes de mais nada, eu ia me submeter, vivenciar mesmo o que é essa técnica e qual é o resultado que eu vejo em mim. Então, foi assim, e quando eu via que era realmente algo significativo, procurava então logo fazer um curso, uma capacitação para eu poder também aplicar. O Emotion Code, eu devo confessar, né, que pela extrema simplicidade dele, né, e o grau de eficácia dele, eu sempre digo, se alguém 10 ou 15 anos atrás me falasse dele, me descrevesse ele,
eu diria, não, isso aí não é possível. Não é possível que isso funcione como você está me dizendo que funciona. Então, por isso eu tenho muita paciência com as pessoas que dizem, não, isso aí não pode ser, né? Eu tenho porque eu percebo que se fosse comigo 10 anos antes, 15 anos antes, eu teria dito isso. Então, eu descobri o Dr. Bradley Nelson e o Emotion Code nessas pesquisas. Ele disponibiliza vários materiais gratuitamente na internet, então eu fui com o que tinha acessível, porque, na verdade, no Brasil ainda está muito no começo a divulgação dessa técnica, e daqui a pouco eu vou falar do teste muscular. Eu já tinha aprendido a fazer o teste muscular, então comecei a testar em mim. Comecei a fazer em mim mesmo e vi, nossa, esse negócio funciona, mas será que é porque eu estou dando as respostas? Porque depois você vai ver que não é pelo racional, não é pela mente consciente, é pela mente subconsciente. Então, aí eu comecei a usar a família, os amigos próximos, o porquinho da Índia que a gente tinha de estimação, como cobaias, né? Aplicando neles. Também funcionava. Aí eu falei, não, talvez seja porque eu já conheço essas pessoas e sei das questões delas. Então, eu procurei uma amiga que tem um serviço de saúde aberto à comunidade, é uma comunidade popular aqui de Salvador. Eu falei, você aceita um voluntário? Sim. Eu fui lá 2 vezes, passei o dia inteiro atendendo pessoas que eu nunca tinha visto e que eu não fazia nenhuma entrevista para saber qual é a história de vida, qual é a questão, etc. Eu simplesmente ia aplicando a técnica do Emotion Code. E os resultados eram fantásticos. Então, eu comecei realmente, assim, aquele olhar questionador do cientista, né? Eu tenho, né? Mas superado isso, eu não tenho mais dúvida da eficácia. Realmente me considero um apaixonado pelo Emotion Code, embora aplique e conheça também outras técnicas que também são muito boas e que às vezes a gente vê que naquele momento, naquela situação, para aquela pessoa, são mais indicadas. Uhum. Muito legal. Agora, o Código das Emoções, ele promove a cura energética. Alguém já achou que era através de magia ou algum ritual religioso? Então, pode ser até, né, que alguém confunda as coisas dessa forma, né? Mas é porque a gente ainda não se deu conta que quando Albert Einstein formulou aquela famosa equação que é igual a m vezes c ao quadrado, o que ele explicou, né, o E é de energia, o M é de massa. Massa é o número de átomos que compõem um determinado objeto da matéria. Então, o que essa equação mostra é que energia e matéria são diferentes formas de uma mesma coisa. Então, toda a massa, toda a matéria é também energia, e toda energia pode se condensar em matéria. Então, mas nós ainda não conseguimos, né, internalizar isso e trazer isso, por exemplo, para dentro da medicina, de entender que o nosso corpo e tudo que ocorre nele é também energia, né? Então, o Emotion Code trabalha com a cura energética, né, que vai repercutir no emocional, no físico e no mental, né? Agora, sem prometer cura, né, no sentido de que você tem essa doença ou aquela, venha que o Emotion Code vai lhe curar. Não, de forma nenhuma pode-se fazer esse tipo de afirmativa. Mas dentro da medicina existe um campo, né, chamado a medicina psicossomática, que seria uma especialidade que estuda aquelas doenças que, né, o soma é o corpo, psico, a psique, né, aquelas doenças que têm uma interface
entre corpo e mente. Eu hoje entendo o seguinte, não existe nenhuma doença que não seja psicossomática. Não existe nenhuma doença ou agravo à saúde que não tenha um aspecto emocional. E vou dar um exemplo prático. Então, vamos supor uma pessoa está, enfim, andando na rua, cai e quebra a perna. Bom, não teve nenhum fator, vamos dizer, emocional. Simplesmente foi um acidente, ela quebrou a perna. Então, e é uma coisa orgânica, né? Tem um osso que se rompeu e precisa ser corrigido. Acontece que no momento em que essa pessoa quebra a perna, ela sente dor. E a partir dessa dor, ela pode sentir medo, pode sentir raiva, pode sentir tristeza, ela pode sentir vergonha, por que eu levei um tombo tão ridículo como esse? Veja, a quantidade de emoções que instantaneamente se conecta a um evento que é absolutamente somente físico. E que essas emoções vão contribuir tremendamente para o quadro que essa pessoa vai ter. Né? E a recuperação dela pode contribuir positivamente ou negativamente. Né? Com essas emoções que eu estou falando, vai contribuir negativamente, porque a pessoa tem medo, a pessoa tem raiva, a pessoa tem vergonha, enfim. Então, meu entendimento hoje, né, é esse. Não existe nenhuma doença que seja meramente orgânica, apenas o físico, né? Porque as emoções também são uma forma de energia. Então, se o nosso corpo é energia, a emoção é energia, então as emoções são uma forma de energia gerada pelo corpo que vai afetar o próprio corpo também, né? Era Me isso que eu ia desculpe se eu me empolgo e começo a Não, era falar isso que eu ia muito. perguntar. Eu ia perguntar agora o que que são as emoções. Então, muita gente olha para as emoções, digamos assim, pelo prisma negativo. E talvez por eu estar falando também de da gente liberar ou curar emoções perturbadoras, o foco da gente acabe sendo dando essa impressão. Mas pense só por um minuto como seria a vida da gente sem emoções, né? Não teria cor, não teria sabor, não teria, né? Não teria graça. O que seria uma vida sem emoções? Sem alegria, sem amor, sem esperança, né? Sem saudades, sem todo esse amplo espectro de emoções que a gente vivencia, né? Ao longo da vida. Então, as emoções são uma parte essencial, inerente da nossa existência, do fato de sermos humanos, são um elemento que dá cor e significado e sabor à vida. Então, não tem por que a gente ter tanto medo e tanta resistência e tanta, né, dúvida em relação às emoções. Muitos anos atrás, um terapeuta que eu procurei, ele me deu uma explicação que me ajudou muito, porque ele percebeu que eu tinha desenvolvido uma forma de evitar as emoções que eu rotulava de negativas. Então, hoje eu não me refiro mais a nenhuma emoção como negativa ou como positiva, né? Uma emoção pode ser perturbadora, porque me incomoda, mas ela não é negativa, né? Por exemplo, se eu coloco a mão num ferro de passar roupa que está quente, se eu não sentisse dor, eu não ia tirar a mão. Então, a dor tem um motivo para existir. Ela é uma mensageira. Tire a mão daqui. Eu tiro a mão, né? Então, não existe emoção negativa. O que esse terapeuta me explicou foi assim, ele disse, olha, imagine um canal, né? Um canal que seria o canal das emoções. Todas as emoções da sua vida fluem através desse canal. Agora, você decidiu que algumas emoções, vamos supor esse lado aqui, são negativas e você quer evitá-las, não quer sentir. Mas o que acontece? Cada vez que você evita
sentir dor, cada vez que você foge da dor, você está fugindo na mesma proporção do prazer. Cada vez que você se esconde da tristeza, você está se escondendo da alegria. Esse canal vai estreitando cada vez, o canal das emoções, cada vez que a gente evita, ou foge, ou nega, ou sufoca uma emoção por considerá-la negativa. Na mesma proporção, a gente está evitando e sufocando as emoções que a gente classifica como positivas. Então, e de fato eu percebi que isso estava acontecendo naquele momento da minha vida, em que eu não sentia muita dor, nem muita tristeza, nem muita ansiedade, mas também não sentia quase nenhuma alegria, nenhum prazer, não é? Nenhuma serenidade. Então, esse é o perigo da gente negar e evitar as emoções. Agora, o que tem dois fatores, né, que condicionam a emoção que a gente está sentindo. Uma é o que nós estamos experienciando, a experiência do momento. Então, eu dei o exemplo do ferro, de passar roupa, então é dor, a chegada de uma pessoa querida é alegria, a partida de uma pessoa querida é tristeza, e assim vai. Então, o primeiro fator é isso que eu estou, a experiência que eu estou tendo. Mas o segundo fator são as memórias passadas que eu tenho que de alguma forma se relacionam com esse evento. Então, se nós conseguíssemos viver apenas no presente, então, e sentindo cada emoção como se fosse a primeira vez, seria tudo mais leve. Mas acontece que não é. Então, quando eu me despeço de uma pessoa querida que vai viajar, ou alguém que faleceu, isso automaticamente me conecta com a dor de outras perdas. Então, o que vamos supor que seria nessa intensidade, adquire uma intensidade muito maior. Um exemplo prático disso são aquelas situações onde acontece algo e a gente tem uma reação e alguém que está ali perto da gente, que conhece a gente, tal, pergunta: você não acha que está exagerando, não? Você não acha que a sua reação está demais para o que aconteceu? Ou seja, alguém que não está emocionalmente envolvido, que aquela situação não está bulindo no passado dela, então com mais objetividade ela olha e diz: mas para que tudo isso? Para que essa reação toda diante de algo que aparentemente é pequeno? Tá? Então, toda vez que acontece isso com a gente, é uma dica, a gente já sabe que é porque essa situação está acionando essas memórias emocionais passadas. Então, eu não estou reagindo simplesmente ao que aconteceu agora. Eu estou reagindo em função de algo, né, do passado que eu não pude liberar. Então, quando uma emoção é gerada, e ela é uma energia, então uma energia a gente pensa, vamos supor, uma onda, né? Como uma onda. A energia precisa fluir. Mas quando a gente barra o fluxo dessa energia, que é a emoção, como é que a gente barra? Rejeitando essa emoção, bloqueando, sufocando, evitando ou prolongando ela mais do que o necessário, ou até nos apegando a ela. Então, por exemplo, às vezes, uma alegria muito grande que a gente tem pode virar uma emoção bloqueada também, porque a gente se apega. Eu queria me sentir assim todos os dias da minha vida. Eu queria que a minha vida fosse assim. E nesse apego, a gente não permite que essa energia dessa emoção flua e cumpra o seu ciclo. Então, a maioria das coisas que acontecem no dia da gente, das emoções que surgem, a gente elas seguem o seu curso normal. Então, a gente tem aquela emoção, daqui a pouco já passou. Mas algumas situações, por
por ser uma emoção muito intensa, uma emoção que toma conta da gente, uma emoção súbita ou intensa ou generalizada, né? Ou até uma emoção não desse tipo assim abrupta, mas aquela coisa da gotinha que vai todo dia caindo, 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 então se acumula e tem hora que transborda. Essas emoções ficam bloqueadas no nosso corpo. Então, o Emotion Code trabalha com as emoções que ficaram bloqueadas em nosso corpo. O que quer dizer bloqueado? Quer dizer, o Dr. Bradley Nelson descreve que é como uma bola de energia mesmo, literalmente, só que não é visível, né? Mas é uma bola de energia, cada emoção dessas, que se aloja em alguma parte do nosso corpo. E essa energia vai estar atuando sobre aquele órgão ou aquela parte do corpo, que também é uma energia. Então, uma energia afeta a outra. No curto prazo pode não acontecer nada, mas no médio e longo prazo, a energia dessa emoção bloqueada vai afetando as células, o tecido, o órgão onde ela se alojou. E aí a pessoa pode começar a ter sintomas e pode até desenvolver doenças devido a essas emoções bloqueadas. E a pergunta agora é como que funciona o Emotion Code, o código das emoções. Bom, para explicar isso, eu vou ter que explicar umas 4, 5 coisas, digamos assim, preliminarmente, para depois encaixar tudo, né, como um quebra-cabeça. Mas é muito simples. Mas a primeira coisa que eu preciso falar é sobre o subconsciente. Tá? Então, a maior parte do nosso cérebro não é ativada quando nós fazemos as nossas atividades conscientes. Então, atividades conscientes, quando a gente está falando, quando a gente está, enfim, escolhendo que roupa vai vestir, quando a gente está escrevendo uma mensagem, enfim. A maior parte do cérebro não é aproveitada, não é utilizada para essas atividades conscientes. Então, a maior parte do nosso cérebro está ocupada com o que a gente chama de mente subconsciente. O que a mente subconsciente faz? Basicamente, controla todo o nosso organismo. Porque a gente não pensa, por exemplo, eu agora me dei conta que minha boca está seca. Então, com licença. Como foi que eu reconheci a secura da minha boca, né? Não é pelo consciente. Você piscou o olho, não foi o seu consciente. A gente deglute a saliva, não é o consciente. Os batimentos cardíacos, a nossa respiração, todo o processo digestório, tudo que está acontecendo dentro do nosso corpo, e são milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? É controlado pelo nosso subconsciente. Então, as estimativas dizem que a nossa mente consciente consegue processar 40 bytes de informação por segundo, 40 bytes por segundo, enquanto que a nossa mente subconsciente processa 40 milhões de bytes por segundo. Então, o nosso subconsciente é 1 milhão de vezes mais potente do que a nossa mente consciente. É por isso que falam, a gente só usa 10% da mente, 5% da mente. É porque, na verdade, a maior parte da mente é o subconsciente. E todos os fatos, todas as coisas que aconteceram comigo estão registradas no meu subconsciente. Eu posso não me lembrar. Na verdade, é um dos mecanismos de defesa da gente bloquear certas memórias, certos eventos, certas coisas que foram, enfim, traumáticos, dolorosos para a gente. Então, a gente bloqueia do nosso consciente. Mas está registrado no nosso subconsciente. Então, o subconsciente é a parte, vamos dizer, mais profunda,
mais abrangente, mais rica, mais complexa da nossa mente. No Emotion Code, a gente trabalha com a mente subconsciente. É ela que vai nos permitir identificar que emoções estão bloqueadas no nosso corpo, quais delas podem ser liberadas. Tá? E como é que o subconsciente comunica? Como é que a gente se comunica com o subconsciente? Aí entra o segundo ponto que eu quero explicar. O teste muscular. O que é o teste muscular? Na verdade, o teste muscular já é conhecido como uma forma de comunicar com o subconsciente há 80 anos. Tá? É o estudo da cinesiologia. Ou seja, que é também o conhecimento utilizado para se fazer o polígrafo, o detector de mentiras. Então, como é que funciona o detector de mentiras? Como é que funciona o teste muscular? Toda vez que eu falo algo verdadeiro ou afirmativo, positivo, o músculo que esteja sendo testado, ele tem mais resistência, ele tem mais tônus, porque o nosso tônus muscular é controlado pelo subconsciente. Então, por exemplo, se eu estou com o ombro tenso, não adianta eu dizer, relaxa ombro, relaxa, meu consciente dá uma ordem e ele relaxar. Não vai, porque o tônus muscular é controlado pelo subconsciente. Então, sempre que a gente diz a verdade, ou algo que é afirmativo, positivo, o músculo tem tônus, tem mais força. Sempre que a gente diz algo falso ou que é negativo, uma negação, o músculo perde o tônus muscular. Então, nós podemos nos comunicar com o nosso subconsciente através do teste muscular. Como é que esse teste muscular é feito? Então, se é uma consulta presencial, certo? O terapeuta vai, por exemplo, pedir ao paciente que estique o braço e sustente ele, né? Sustente ele, não precisa fazer força, é só sustentar. E a gente vai, então, testar, vai mostrar, olha, diga seu nome. A pessoa diz o seu nome e a gente faz uma pressão e o braço sustenta. Quando eu digo fale um nome que não é seu, um nome falso. A pessoa diz, faz a mesma pressão, o braço não sustenta, não tem força. É muito interessante isso, muito interessante. E tem, enfim, implicações, né? O quanto que a mentira nos enfraquece, né? E o quanto que a verdade nos fortalece. Mas isso é outro assunto. Então, quando é uma consulta presencial, o teste muscular é feito enfim, no braço, no antebraço do próprio paciente. Quando a gente faz a consulta remota, aí é outra coisa que depois eu tenho que explicar se der tempo, mas o teste muscular, quem faz é o terapeuta. Então, tem qualquer músculo do corpo serve. Então, por exemplo, se eu faço um anel com o meu dedo indicador e o polegar, tá certo? E coloco outro indicador e polegar aqui e digo, meu nome é Phase. Por mais força que eu faça para abrir esse anel, eu não consigo. Mas se eu disser, meu nome é João, sem nenhuma força, ele se abre. Então, nós vamos fazer perguntas para o subconsciente. Existe uma emoção bloqueada que pode ser liberada agora? Sim. Existe uma emoção bloqueada gerada por esse acontecimento que, por exemplo, o paciente trouxe? Então, qual é essa emoção? A gente vai, então, usar uma tabela das emoções, né? Do Emotion Code. É uma tabela na qual existem 60 emoções, organizadas em 2 colunas e em 6 linhas. Então, é algo que em questão de segundos, não é minutos não, em questão de segundos, a gente identifica especificamente qual é a emoção que está bloqueada ou que está causando aquela consequência indesejada na vida do cliente. Então, aqui nós usamos o subconsciente, o teste muscular, a tabela de emoções, para identificar a emoção a ser liberada. O que vem em seguida? Como é que libera
essa emoção? Bom, aí entra outro componente do código da emoção que vem da medicina chinesa. A medicina chinesa, você sabe, tem mais de 5.000 anos de existência. Tem 5.000 anos que cura as pessoas, que trata as pessoas. Então, não é algo, né, que alguém inventou no fim de semana passado, é algo real. E a medicina chinesa é uma dessas medicinas que reconhece o fluxo de energia dentro do nosso corpo. E ela estuda e identificou os canais por onde a energia flui no corpo inteiro. Esses canais são chamados de meridianos. Então, tem meridianos, né, cobrindo o nosso corpo inteiro. Quando você vai fazer acupuntura, você vê aquele quadro com os canais. Ali não são nervos, nem são artérias, nem veias, são os meridianos por onde flui a energia. Todos esses meridianos se conectam a um principal meridiano, que na medicina chinesa é chamado meridiano governador. Esse meridiano começa daqui, né, abaixo do nariz, no lábio superior, vem pela linha do meio, desce a coluna inteira até o cóccix. Então, esse é o principal canal de fluxo de energia do nosso corpo. Quando o subconsciente, então, autoriza a liberar uma emoção, a energia dessa emoção é trazida à tona. E como é que libera? Com duas coisas. A primeira, a intenção de liberar a emoção, e a segunda, passando um ímã ao longo do meridiano governador. O que o ímã tem a ver com a história? O ímã também é estudado em por várias escolas médicas alternativas como uma coisa extremamente efetiva para o tratamento de várias doenças, de várias situações. O ímã é energia magnética. Nós também somos energia e também temos energia magnética no nosso corpo. Isso é detectado por alguns exames que a gente faz. Então, a gente passa o ímã ao longo do meridiano governador com a intenção de liberar a emoção. O Dr. Bradley Nelson enfatiza muito que a intenção é mais importante do que o ímã. O que é a intenção? Intenção é quando a gente concentra nosso propósito, nosso pensamento, nosso desejo, nossa vontade em um propósito, né? E qual é esse propósito? Liberar aquela emoção, a cura energética. Então, deixa eu ver se eu consegui explicar tudo. Se não, você me ajuda, por favor, faça aí, né? Então, a gente faz o teste muscular, identifica qual é a emoção bloqueada que pode ser liberada agora. Às vezes, o subconsciente pede para a gente identificar quando que essa emoção se originou, e aí é muito interessante, porque com o teste muscular você descobre a data, com que idade a pessoa teve aquela emoção originalmente. Então aí é um negócio impressionante, né? Assim, a precisão, né, que vai em cima. E aí passa o ímã, né, algumas vezes em cima do meridiano governador, com a intenção de liberar. E aí o que acontece? A emoção foi liberada. Eu já falei muito, deixa você entrar aí com alguma pergunta, porque eu não sei se ficou claro ou não. Por favor, quem estiver aí na live, tem muita gente. Quem quiser mandar pergunta, eu já vi aqui na interrogação que tem uma. Quem tiver, pode continuar mandando. Só para aproveitar esse gancho que você falou de liberar a emoção, algumas vezes, depois que passa por esse processo da liberação da emoção, a gente sente alguma dor, algum desconforto. Automaticamente isso aparece em alguma parte do corpo. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso, que surge emoção. Pode acontecer. Então, uma das coisas extraordinárias do Emotion Code é a sua elegância. O que eu quero dizer com elegância? Primeiro aspecto é que o paciente não precisa ficar relembrando
o fato que gerou aquela emoção, aquela dor, aquela tristeza, o que quer que é. Então, você não tem que ficar relembrando o seu trauma de forma nenhuma. O segundo aspecto da elegância é que, às vezes, tem pessoas que, por qualquer motivo, não querem nem dizer o que é que elas estão trabalhando. Então, eu já atendi pessoas, ó, teve um fato, eu quero liberar as emoções geradas por essa situação, que nem me diz qual é. Se foi agora, se foi no passado, não precisa. Na verdade, não precisa. Então, porque o teste muscular é que vai indicar quais são as emoções. Então, esse fato, né, que a pessoa está pensando agora, tem alguma emoção bloqueada? Tem. Então, vamos liberar. Mas, como você disse, não é muito frequente, mas acontece de, depois de liberar a emoção, por exemplo, aflorar uma dor ou uma sensação desagradável, sei lá, em alguma parte do corpo. E eu sempre oriento o paciente, se isso acontecer, você me fala. E aí também é outra coisa interessantíssima, porque, na verdade, nosso mundo emocional é feito de camadas, como uma cebola, né, que tem várias camadas. Então, quando a gente tira uma camada, aparece a camada que estava por baixo, por dentro. Ela sempre esteve lá, mas a gente não via, não entrava em contato. Então, não deixa de ser um processo de descascar a cebola, né? Então, quando você libera uma emoção, pode ser que outra emoção aflore. E aí é muito interessante que, vamos supor, depois que liberou essa emoção, apareceu uma dor aqui no meu ombro. Então a gente pergunta, existe uma emoção bloqueada que está agora se expressando como essa dor no ombro? E geralmente sim, tem. E aí eu até pergunto, essa dor agora que apareceu, de 0 a 10 está em quanto? Então vamos supor que a pessoa diga 7. Aí pronto, libera a emoção e agora está quanto a dor? 0. Com uma emoção liberada. Então, é muito... enfim, é por isso que eu sou apaixonado, porque é um negócio tão simples, tão rápido e tão efetivo, e você vê que, sim, sintomas físicos, né, muitas vezes são causados por uma emoção. Então, que sendo liberada, o resultado aparece, né? É impressionante, de fato, como a gente se sente no começo, quando eu entro e começo, e é no momento que eu saio, que eu entro em casa de novo. A respiração muda, tudo muda. É Uhum, incrível, incrível. uhum. Eu quero ler aqui os comentários, tem muito comentário, já tem perguntas. Que bom. Tem essa. Muito obrigado a todos. Eu expliquei no início que eu sou homem, só consigo fazer uma coisa, um homem e ainda limitado por cima. Então, só consigo fazer uma coisa. Quer dizer, pensar e falar já são duas, eu estou ficando mais inteligente. Mas ler ao mesmo tempo que eu penso e falo, não consigo, não. Então, você que é mulher, consegue fazer 3 coisas, vamos Tem, lá. tem muita gente aqui. Serenata de Favela, é assim que lê seu perfil. Como você chama? Ela tá aqui falando que te Luciene, ama. obrigado. Eu também amo muito ela. Ela tá falando, fez gratidão por nos amar e acreditar. Muito linda. Ela colocou que você é luz no início do túnel. Beijo de 145 crianças e adolescentes do Espírito Santo. Muito Muito obrigado. Um beijão bonitinho. para todos vocês também. Maria Clara está falando, sou enfermeira de saúde pública, faço curso de terapeuta por incentivo de uma amiga psicóloga, onde me achei bastante e penso em fazer mestrado em saúde mental. Parabéns, muito Legal. sucesso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vai chegar a perguntinha. Tem tanta gente, tanta gente. A Lisiane falou, fiz 3 consultas, estou muito feliz com o resultado. Obrigado, Lisiane. Muito interessante, Janaína, obrigada. Doutora Fernanda.
Olá, professor, também não consigo enxergar as doenças desvinculadas da psicossomática. Sim, querida. Muito bom ter você aqui. Minha mãe está falando, o livro Alma Indomável fala de deixar fluir essas emoções. E tanto, tanto. Um livro extraordinário, já que citou, vamos falar completo, né? De Michael Singer, A Alma Indomável, junto com o livro do Eckhart Tolle, O Despertar da Nova Consciência, são realmente duas obras extraordinárias para a gente compreender. O livro de Eckhart Tolle nos ajuda a entender os mecanismos do ego. E uma vez que você entende como é que o ego, né, atua na vida da gente, no pensamento da gente, o livro de Michael Singer ajuda a gente a se distanciar, a poder olhar para o ego de outra forma e se conectar muito mais ao nosso eu superior. Muito legal. Duas leituras maravilhosas. A Maria Clara, de novo, está falando, ela faz hipnose, eu faço hipnose ericksoniana e clínica. Sim, Parece que se relaciona com o que ele está dizendo. Trato duas clientes com depressão com hipnoterapia. é outra técnica maravilhosa, né? Na verdade, existem tantas técnicas e cada uma vai funcionar melhor para algumas pessoas, entende? Então, realmente é muito bom que a gente tenha toda essa diversidade de técnicas e que o maior número de pessoas possa se beneficiar, né? Para isso, a gente precisa ajudar as pessoas a vencerem os preconceitos contra, né, o sofrimento psíquico, contra o processo de terapia, contra assim, esses preconceitos, né? Quer dizer, que vêm de uma visão materialista, porque justamente querem fazer a gente crer que a gente é uma máquina. E máquina não precisa de autoconhecimento, máquina só precisa de manutenção. Então ela funciona, 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 um dia quebra, então um técnico vai lá, aperta um parafuso, troca uma peça e está tudo bem. Nós não somos máquinas, esse é o ponto, né? Enfim, como professor de medicina, fico furioso quando dizem o coração é uma bomba, né? O rim é um filtro e não sei mais o que. Essas analogias são extremamente limitadas e empobrecedoras. O cérebro é um computador. Não, não é, pelo amor de Deus, é muito mais do que isso, né? Então, mas essas analogias mantêm a gente preso num modelo materialista de vida, de entendimento do ser humano. Então, muita gente entende saúde como isso mesmo. É botar um óleo na engrenagem para rodar mais um tempo, é trocar uma peça. E, de fato, bom, às vezes tem momentos que a gente precisa, né, fazer uma cirurgia, fazer um implante, trocar algum órgão, algum membro do corpo, perfeito, né? Uhum. Mas não é pensar no ser humano como uma máquina, porque nós não somos. Exatamente. Tem muita gente falando, adorei, maravilhoso, parabéns, Obrigado. muito legal. A Marinilde está falando que é muito parecido com a microfisioterapia. Sim, tem elementos parecidos. Eu já me consultei com dois profissionais que fazem microfisioterapia. É maravilhoso. Não, mas assim, nunca estudei a microfisioterapia a ponto de poder fazer esse paralelo. Mas enfim, para quem não sabe o que é a microfisioterapia, é mais uma evidência do quanto que nós não somos máquina, do quanto que nós somos um ser integral, porque o microfisioterapeuta, ele chega, passa a mão assim no seu braço, na sua perna, e vai dizendo: você aos 7 anos de idade teve uma dor muito grande causada por uma perda.
Isso está registrado no corpo da gente. Como é que alguém que nunca te viu, né, vai tocando em algumas partes do seu corpo e falando a sua história, às vezes coisas que a gente nem lembra, porque o consciente bloqueia, mas está registrado no corpo, né? Então ele identifica essas situações e vai também liberando, né? Doutora Fernanda está fazendo uma pergunta. Olá, professor. E se a pessoa não desejar liberar a emoção só com a passagem do ímã, isso pode ocorrer? Caso a pessoa esteja passando por um processo de obsessão ou depressão, por exemplo. Isso não funciona contra a vontade da pessoa. Não funciona. E é exatamente esse é o papel da intenção. A intenção quer dizer eu quero liberar, né? Eu quero liberar essa emoção. Esse é o ponto mais importante. Quer dizer, todo o resto é para chegar nesse momento de liberar a emoção e a pessoa tem que querer, né? Tem que ter essa intenção. Então, não funciona com quem não quer. Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu não acredito que isso funciona, então eu não faço. Se não acredita, não adianta fazer. Não é que você tenha que ter fé para dizer que foi a fé que curou. A fé também cura, sem dúvida nenhuma. Mas assim, você não precisa ter fé do tipo eu vou rezar e ajoelhar e rezar. Não, mas você tem que ter pelo menos uma mínima crença. Não, eu acho que vou tentar, vou experimentar. Ou eu acredito no livro, ou eu acredito no que esse profissional está me dizendo, então eu quero fazer sim, quero testar em mim. Então não é um testar no sentido de desafiar, de provar que é errado, porque aí não adianta fazer. Uhum. Você, doutora Fernanda, falou de depressão, não é isso? Isso, falou o processo de obsessão ou depressão. Certo. Então, processo de obsessão eu não tenho não tenho conhecimento assim para poder falar. Processo de depressão nitidamente tem elementos emocionais, né? Então, a gente vai identificando e liberando as emoções. Enfim, pode ser extraordinariamente rápido, tá? Pode ser extraordinariamente rápido, né? Quer dizer, em uma sessão do Emotion Code, a gente consegue liberar às vezes 5, às vezes 8, às vezes 10 emoções. Depende de vários fatores, tá? Mas cada emoção dessa que é liberada, às vezes, literalmente, a pessoa diz, nossa, saiu um peso de cima de mim. Então a gente vai percebendo que a gente carrega muita bagagem emocional ou muito lixo emocional, porque não é uma bagagem que você está levando para uma viagem porque vai precisar, enfim, ter roupa, ter alimentos. Não, é lixo mesmo que a gente carrega desnecessariamente e que traz sofrimento. Tem problema não, Laila. Faz Desculpa, parte. desculpa. Eles estavam fora, eles chegaram agora. Desculpa, pronto. Não, tranquilo. Então, a palavra que eu mais ouço das pessoas que fazem emotion code depois de uma sessão, né, e nos dias seguintes, é leveza. A gente sente uma leveza muito grande. A gente vai percebendo que aquele turbilhão de pensamentos que vive na cabeça da gente vai aliviando, né? E o que acontece quando esse turbilhão de pensamentos, recordações, a gente nem se dá conta que eles estão ali, a gente pensa que isso é o normal. Mas quando vai liberando as emoções, a gente vai vendo, nossa, parece que a minha cabeça está mais vazia. Não é vazia no sentido É ruim, é exatamente. vazia de barulho, de perturbação. Então a gente começa a ver também as coisas com mais clareza, a gente se conecta mais com o nosso próprio coração, a vida vai se tornando mais leve, né? Uhum. Continuando aqui. Deixa eu ver.
a Márcia perguntou, essa dor aparece de imediato na hora da sessão ou não necessariamente? Não, se... Primeiro é assim, veja, eu vou fazer um cálculo aqui de 10 ou 15 emoções liberadas, às vezes uma pode aparecer essa dor, mas aí aparece imediatamente, na hora. Depois de uma sessão de Emotion Code, algumas pessoas, é um percentual pequeno, viu? A gente fala para o paciente, mas assim é pequeno. Um percentual tem um pouco de sonolência logo após, aí eu digo, se você tiver condição de se sentir sonolência, tiver condição de deitar um pouco, relaxar, faça isso. Algumas pessoas podem ter uma oscilação emocional, mas que vai diminuindo nas 48 horas após a sessão. Mas o que acontece de fato é essa leveza, esse bem-estar que vai tomando conta da gente e a gente vai se conectando mais consigo mesmo e menos com essa barulheira e tal. O Emotion Code, assim como outras técnicas que trabalham, por exemplo, com traumas, você não vai esquecer o que aconteceu, você vai tirar a carga emocional que circunda, que está conectada a essa memória, a esse acontecimento. Então, eu posso, né, lembrar de um fato do passado e dizer, isso aconteceu, me trouxe dor e tudo, mas hoje eu estou em paz. O Emotion Code leva a gente para esse lugar de paz. Então, isso aconteceu, eu me lembro, mas eu estou em paz com isso. Isso eu posso dar meu depoimento, como paciente, que tem sido, de fato, um divisor de águas, que era o que estava numa das perguntas. Eu senti a sonolência, eu senti a dor, eu senti a oscilação. Eu, eu acho que eu passei por todos os processos. E eu fico contando segundos para a próxima sessão, porque é tão, eu posso até dizer que é libertador, assim. Eu não tenho medo de ir para a sessão, eu não tenho medo do que eu vou achar. E é muito incrível o bem que faz o pós, o bem que faz o Uhum. pós. Porque às vezes durante a sessão eu choro muito, eu fico emotiva, muito emotiva, por várias razões, dependendo da emoção que está liberada naquele momento. Mas é libertador, como que depois tudo aquilo que causou aquele choro na hora da sessão, eu não choro mais por aquilo. Parece que é mágica mesmo. Parece que é um cincelavim e um estalar de dedos e pronto, passou. É, É muito. assim, eu também digo, meu Deus, isso é, enfim, milagroso. Eu já falei, né? Sou encantado e agradeço a Deus por... e o Dr. Bradley Nelson, né, que é quem desenvolveu a técnica, ele diz, eu sou apenas um instrumento. Isso veio lá de cima, porque quando a gente vê, por exemplo, né, é outro aspecto que pode ser trabalhado no Emotion Code, são as emoções herdadas, né? Então, Uhum. nós não herdamos de nossos antepassados apenas as características físicas, herdamos também emoções. E isso vem sendo cada vez mais estudado pela epigenética. Então, isso é um fato científico, né? Por exemplo, os descendentes dos sobreviventes do Holocausto, dos campos de concentração, quando comparados com outros grupos populacionais da mesma época, das mesmas condições econômicas, mas cujos antepassados não passaram, né, pelo campo de concentração ou pela guerra civil dos Estados Unidos, né, para a independência dos Estados Unidos, ah, os indicadores de saúde são completamente diferentes, né? E estudos feitos também com cobaias, que mostram que uma cobaia que
que toma choque, né? Os descendentes dessa cobaia que nunca tomaram choque, nunca passaram por aquela experiência, quando são confrontados com a mesma situação, sem ter choque, tem todas as reações que o seu antepassado de gerações antes teve. Então, nós temos também emoções herdadas, que afetam o nosso bem-estar físico, emocional, psicológico, que também podem ser identificadas e liberadas através do Emotion Code. A Clarice perguntou, doutor, é possível detectar algum desconforto, entre aspas, causado por algum trauma que existe em nós, mas que não temos conhecimento através desse processo? Então, enfim, se eu entendi bem a pergunta, seria assim. Então, vamos supor, eu tenho um desconforto ou físico ou emocional. Então, eu vou dar exemplos concretos. Então, por exemplo, algumas pessoas que eu atendi que, quando chega a noite, eu sinto uma angústia muito grande. Então, toda noite, na hora de dormir, é uma angústia muito grande. Então, ela não sabe o que causa isso, ou por que é, de onde vem, etc. Então, nós vamos identificar. Existe uma emoção bloqueada que gera essa angústia à noite. Vai identificando e vai liberando. Depois de algumas poucas sessões, a pessoa nunca mais teve essa angústia na hora de dormir, porque o que causava foi liberado. Pode ter sido um evento único que causou isso? Pode, mas também pode ser a soma de várias coisas pequenas que aconteceram em diferentes momentos da vida que se manifestam como essa angústia na hora de dormir. Estou procurando mais aqui. Vig, um beijo para o Zezinho. A Vânia está perguntando, essas perguntas e respostas são feitas conscientes ou em estado alterado de consciência? Não, consciente. Consciente. Aqui me dá a chance de falar um outro aspecto bem curioso, né? Então, porque a Laila está nos Estados Unidos, eu estou no Brasil. Então, como é que eu atendo Laila? Né? Já que ela própria, né, falou, está anunciando, então eu posso Não, falar. pode falar, pode falar. Né? Então, como é que eu atendo Laila? Remotamente. Então, ainda na época que eu estava pesquisando o Emotion Code e testando, experimentando para ver se funciona ou não, um dos testes que eu fiz foi atender pessoas amigas de outros continentes. Tá? Atendi uma pessoa na África, uma pessoa em Israel, uma pessoa na França, para ver, isso funciona mesmo? Funciona. 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 Então, como é que faz, então? Por algum motivo, o nosso subconsciente é interconectado. Como é que isso funciona? Não sei. Só sei que é. Igual o Chicó lá do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que é assim. Tá? Não tenho estudo suficiente para poder explicar isso. Então, quando... só para exemplificar, né? A Laila, na sessão, eu autorizo, fez a ser meu representante. Então, eu faço o teste muscular em mim, e o teste muscular em mim reflete o subconsciente da Laila. Então, eu nunca encontrei com Laila pessoalmente, nunca, menos ainda, atendi ela pessoalmente, e esse trabalho é feito assim, remotamente. E funciona tão bem remotamente quanto presencialmente. Atualmente, na verdade, eu só estou atendendo remotamente. Né? Presencialmente as duas pessoas usam o imã também? Porque a gente faz cada um com o imã. Isso. Não, no presencial eu passo o ímã, Você passa na pessoa. isso, né, da testa até o final das costas, o terapeuta é que passa o ímã. Uhum. Né? Então, aí quem for fazer remotamente precisa de um imã. É bom, ajuda, mas não é indispensável, não.
Priscila está falando que vai dar de presente para o marido dela. Você comentou que os homens são mais tímidos para terapia, né? Infelizmente. Infelizmente. São Mas os que aí, mais por exemplo, precisam. aí nós vamos entrar num campo minado. Não vou Então, falar. vamos contornar o campo minado. Mas, eita, me esqueci o que eu ia falar. Eu estava falando dos homens que não fazem terapia. Ah, sim. Então, por exemplo, essa barreira cultural, sei lá o quê, né, dos homens de não querer falar das emoções. Então, uma técnica como Emotion Code, que você não precisa. Se você não quiser falar a sessão inteira, não tem problema. Tá certo? Mas você tem que estar inteiro lá e tem que ter a intenção de liberar a emoção. Então, uma vez que a pessoa autorize o terapeuta a ser seu representante, então faz o teste muscular, identifica a emoção e libera a emoção, está liberado. Então, é muito legal para pessoas que têm, por qualquer motivo, ou não querem falar, ou têm muita dificuldade mesmo de falar das suas emoções, é tranquilo. É, tem alguém que está perguntando qual a relação entre emoção e depressão. Eu acho que é uma relação grande, né? A depressão, inclusive uma das emoções, das 60 que nós temos no quadro de emoções, do Código da Emoção, é a depressão, mas não como quadro clínico, e sim como uma tristeza, e geralmente a emoção, estou falando agora da emoção depressão, que é diferente da doença depressão, tá certo? Então existe a doença, que aí afeta não só o emocional, mas também o próprio funcionamento do cérebro, porque a química do cérebro é alterada na depressão. Por isso que muitos quadros de depressão requerem realmente o tratamento medicamentoso. Né? Quando é uma depressão profunda e prolongada, o medicamento é uma grande ajuda. A questão toda é que nós vivemos uma hipervalorização do tratamento farmacológico. Então, assim, tem alguma coisa que me causou essa depressão. E se eu não alterar a minha forma de pensar, sentir, reagir, que são os fatores que contribuíram para que eu entrasse em depressão, então, mesmo que corrija a química do meu cérebro, mesmo que eu tenha mais neurotransmissores de prazer, de bem-estar, a causa, né, o sistema continua funcionando do jeito anterior. Então, por isso que há muito tempo o meu entendimento é esse, que o tratamento deve combinar tanto a questão medicamentosa, prescrita por psiquiatra, eu, por exemplo, não prescrevo para questões, enfim, para depressão, não prescrevo medicamentos para essas questões, tem que ser um psiquiatra. Né? Então, combinar isso com a terapia, com a psicoterapia, que aí pode ser qualquer linha, pode ser Emotion Code também. Na emoção, então, eu falei do quadro clínico da depressão, que não é simplesmente uma tristeza, né? A tristeza é um dos elementos desse quadro, mas é muito mais. Há uma perda de esperança, não há motivação, todos os fatos são vistos de forma depreciativa, de forma negativa, enfim. Muitas vezes vêm acompanhados com pensamentos autodestrutivos. É um conjunto bem grande, afeta todo o bem-estar físico, afeta o sono, afeta a alimentação, seja para mais ou para menos, né? Então é uma doença e precisa ser encarada com muita seriedade, com muito cuidado. Então,
Às vezes as pessoas, isso aí vai passar. Não, a doença, a depressão, não passa não, tem que ser tratada, né? É como alguém que quebra a perna, não, vai passar, descansa um pouco aí que vai passar. Não, tem que tratar. Mas ainda existe preconceito em relação a isso. Agora, existe também, né, como eu falei, na tabela do Código das Emoções, existe uma das 60 emoções, depressão, que na verdade é assim. Em geral, é uma raiva que eu senti de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma situação, mas não externalizei a raiva. Eu virei a raiva para dentro contra mim mesmo. Então, né, a raiva é uma energia que vai para fora. Mas quando eu viro ela para dentro, ela afunda, né? Como se afundasse, ela deprime. Então, essa é a emoção da depressão, que pode ser liberada pelo Emotion Code. A doença precisa de um tratamento mais complexo. O Emotion Code pode ajudar, sim, a liberar as emoções que ou causaram ou contribuíram para a pessoa estar em depressão. A Michele da Paz falou, fez e muito obrigada, pois você não sabe, mas me ajudou muito quando eu tinha 12 anos. Gratidão. Oh, meu Deus. Obrigado. Deixa eu ver. Tem uma pessoa da Bolívia falando muito linda e clara a sua explicação. Tem em espanhol, eu estou traduzindo aqui, porque eu não vou ler em Opa, espanhol, e não. se você traduzir errado, se ela estiver falando o contrário, como é que vai ser? Eu não sei o que é pior, eu leio em espanhol ou eu traduzir. Ela está falando que ela também é praticante do Emotion Code. E ela comentou mais alguma coisa aqui embaixo. Depois eu vou achar. Tem muita coisa, tem muita pergunta ainda. A minha experiência é que é uma técnica muito efetiva que ela escreveu. Muito amable, muitas gracias. Ednei está perguntando se está sendo gravada. Está sendo gravada. E ele também falou alguma coisa aqui embaixo. Estou fazendo terapia com o Dr. Milani. Em apenas 2 sessões liberei bloqueios e sentimentos desagradáveis de uma vida toda. Ednei Antunes. Obrigado, Ednei. Deixa eu ver. Maria Clara está falando que ser humano maravilhoso. Está falando de você. Que bom se todos Não, é tivessem de essa visão. você, menina. Não... Que bom se todos tivessem essa visão, que a maioria das doenças vem das emoções. Precisamos nos atualizar pelo bem dos nossos pacientes. Verdade. Deixa eu ver o que mais aqui, porque tem perguntinhas ainda no exclamação. Tem as perguntas que você me mandou Tem as antes lá. perguntas também que eu quero fazer. Eu tenho aqui. Eu tenho grande dificuldade de dar o perdão. Pode ser. A Ana Cristina perguntou: eu tenho uma grande dificuldade de dar o perdão. Pode ser decorrência de traumas? Sim, pode ser. Eu acho que também tem um elemento da natureza de cada pessoa, sabe? Algumas pessoas, de certa forma, absorvem com mais intensidade, retêm por mais tempo, e outras pessoas não, por natureza, conseguem deixar passar com mais facilidade. Então, não tem certo e errado, é a natureza de cada um. Agora, o perdão é bom, necessário e saudável para qualquer ser humano, né? Então, se a gente aprende a perdoar, e existem várias técnicas, né, para ajudar a gente a perdoar. Ou se a gente, por exemplo, através do Emotion Code, libera as emoções, né, associadas à pessoa, porque também pode ser trabalhado assim. Então, tenho emoções bloqueadas associadas a essa pessoa X. Então, a gente libera essas emoções e o que acontece? Você vê aquela pessoa como ela é, não com aquela carga emocional. Vou dar um exemplo, né?
cliente que eu atendi, enfim, já tem tempo, e que sofreu um abuso sexual na infância do avô. E quando as emoções foram liberadas, ah, então isso deixou uma marca tão forte que ela tinha nojo de pessoas idosas, tá certo? Quando essas emoções foram liberadas, ela disse: agora eu me dei conta de uma coisa que eu tinha completamente deletado da minha memória. Eu falei: o que foi? Me dei conta que meu avô foi morar com a gente porque tinha quebrado a perna, estava no quarto, no andar de cima da casa, com a perna engessada, e teve um dia em que meu pai estava batendo na minha, que era a filha dele. E esse senhor, né, se arrastou escada abaixo, com a perna quebrada, para defender a filha. Né? Então, assim, é um momento de cura em que o avô, por quem ela tinha, enfim, tantos sentimentos, né, dolorosos, tirando tudo isso, ela conseguiu resgatar que ele não fez só mal. Ele também fez uma coisa boa, bonita, digna na vida dele, né? Enfim, se arriscou e tal para proteger a filha, né? Então foi tão bonito, tão significativa essa transformação. Como é que você, em questão de minutos, né, aquele que era o vilão da história deixa de ser o vilão e você descobre que ele também tinha pelo menos uma coisa boa, bonita, digna de ser lembrada. Então, o processo do perdão, né, traz isso. A Elaine está falando, eu conto os segundos para a próxima sessão. Libertador é a palavra, gratidão. Obrigado, Helena. Minha mãe perguntou, Zoraida está perguntando, esse sentimento da Laila de ser libertador é proporcional à entrega e à intenção de se livrar dessas emoções? Sim, porque lembre que o principal fator, né, como o Dr. Bradley Nelson explica, é a intenção. Então, eu até comprei um livro, né, para ler O Poder da Intenção. Né? Ainda só tem em inglês, até onde eu sei. Mas, assim, porque é algo que, nesse processo, né, de aplicar e vivenciar o Emotion Code, eu tenho descoberto que, nossa, a intenção é um poder extraordinário que a gente tem. Então, eu tenho experimentado, não li isso em lugar nenhum, mas assim, experimentando o poder da intenção, quando eu vou dormir, eu digo, a minha intenção é acordar amanhã energizado, animado, alegre, enfim. E eu vejo que funciona. Né? Então, nós temos muitos poderes que nos foram concedidos e que a gente a gente está apenas começando a conhecer e experimentar. Né? E a intenção é um deles. O Walter está perguntando se as fobias podem ser eliminadas com o Emotion. Sim, sim. Não posso, não posso, como é que chama? Prometer cura, mas com certeza tirar imensamente o peso e o impacto que isso tem na vida de uma pessoa, sim, com certeza. A Márcia, mãe da Karen Suzane, está perguntando: o Emotion Code está atrelado ao processo terapêutico ou é apenas um processo único? Ou é apenas o quê? Um processo único. Não, assim, isso tem a ver também com uma das perguntas que você mandou antes, então a gente já aproveita e já responde. Uma pessoa pode vir e dizer, eu quero fazer uma única sessão? Pode, tá certo? Pode fazer um processo terapêutico, né, de longa duração? Pode também.
na minha experiência, assim, por exemplo, quando a pessoa tem um evento traumático que ocorreu uma única vez, porque tem situações que se repetem ao longo do tempo, mas uma coisa que aconteceu uma única vez e que você sabe, isso aqui marcou minha vida, isso aqui, enfim, né? Me traz muito sofrimento. Então, assim, no máximo em 2 sessões a gente consegue liberar todas as emoções geradas por aquela situação, tá? Ah, mas eu não gosto, assim, eu me sinto desconfortável quando perguntam, e quase sempre perguntam, quantas sessões precisa. Porque eu realmente não entendo como. Eu acho que isso vem da mentalidade do mundo corporativo, que você tudo tem que ter um prazo, e você vai ter 5 reuniões, você vai ter um mês para produzir isso, esse relatório, esse projeto, esse não sei. Então a gente está muito condicionado a pensar assim. Então, mas é um processo de vida, é um processo que pode levar para vários caminhos, vários desdobramentos, né? Mas se alguém chegar e disser, eu quero fazer 10 sessões, tá bom, vamos fazer 10 sessões. E a gente vai, a cada sessão, vendo o que seria a prioridade para se trabalhar, né? Uma das perguntas é, a- que eu tinha programado para fazer, que surgiram na primeira live que eu fiz aqui essa semana, surgiram várias perguntas. Tem umas perguntas aqui no ponto de interrogação, eu vou chegar lá. Mas a Ana está perguntando aqui, com que idade pode se iniciar o Emotion Code? Foi o que eu tinha perguntado, se criança pode fazer, Assim, se elas precisam estar acompanhadas, e você ainda adicionou que até os animais podem isso. fazer. A gente pode fazer emotion code para os animais também, para os pets também. E é extraordinário, porque eles também têm emoções e você vai, enfim, eu fiz, por exemplo, para um cachorrinho, né, de uma senhora, e veio uma sequência assim de emoções que me chamou muito a atenção. E aí eu perguntei depois qual é a história dela. E aí ela contou a história que a, o dono, né, quer dizer, a mãe teve vários filhotes, o dono pegou todos, mas esse filhote o dono mandou embora. Então, uma coisa de rejeição, de abandono, impressionante, assim, como Tadinho. que quando ela me contou a história, né, você via a sequência das emoções, como que estava tudo interligado. O Emotion Code pode ser feito para criança, sim. Pode ser feito de 2 formas. Uma, sendo de menor, a, a gente pode fazer com o pai ou com a mãe. Então, um pai ou a mãe é o responsável pela criança. Ele pode autorizar em nome da criança para a gente, né, para eu ser o representante e a gente liberar as emoções. Se é uma criança maiorzinha, já, vamos supor, perto da adolescência, que seria interessante até entender ou saber as emoções, então pode ser feito com a própria criança também. Tá? Já tive ambas as experiências, né? Funciona igualmente. É, eu vou começar a Mas não colocar. pode ser para filho maior de idade, não, porque aí a autorização tem que partir da Tá. pessoa. Uhum. Eu tenho mais algumas perguntas, mas eu estou vendo aqui. A Priscila perguntou se existe alguma modalidade para se fazer essa terapia, como se fosse terapia de casal. Hum. Bom, é aquela formação que eu falei em terapia sistêmica de casal e família. Então, eu já atendi, sim, casal, e então a gente fazia assim, tinha a sessão com o casal, depois
tinha sessão só com o marido, só com a esposa. E nessas sessões individuais, a gente fazia o Emotion Code. E ajudou bastante, porque o casal é um exemplo, vamos dizer, de uma situação em que muitas emoções podem ficar acumuladas, né? E que as pessoas talvez nem se deem conta, porque existe, né? Existe amor, existe afeto, existe carinho, mas também existem mágoas e coisas que vão se acumulando. E existem coisas totalmente do subconsciente. Então, coisas que a gente vê no cônjuge, né, no parceiro, na parceira, que na verdade são coisas dos nossos pais, né, que a gente rejeitava, principalmente o genitor do sexo oposto. Então, né, a gente vê no cônjuge e aquilo incomoda, mas não é a situação presente, é a situação passada, com o pai, com a mãe da gente, né? Então, sim, pode ser, não os dois juntos na mesma sessão, mas em momentos distintos, sim. Eu acho que a maioria das perguntas que eu tinha escrito para você, que eu tinha recebido na outra live, foram respondidas. Uma que eu não sei se você comentou é quanto tempo dura uma sessão? Ah, Uma tá. sessão é de quanto? Então, nos Estados Unidos, o pessoal que trabalha com Emotion Code, a sessão é 30 minutos. Aqui no Brasil, eu, pelo menos, sigo mais ou menos o modelo que é mais tradicional, de 50 minutos. A sessão é de 50 minutos. Uhum. Tá? E tem Tinha uma uma pergunta. Ah, claro. Pode falar, por favor. Não, perguntava assim, quantas sessões, assim, qual a frequência? Qual a Era frequência? que eu Tem ia que fazer ser a frequência indicada. isso. Veja, isso varia muito de acordo com a necessidade da pessoa. Então, a, no ritmo tradicional, que a maioria das pessoas faz, é uma sessão por semana, tá certo? Mas eu já tive pessoas que, por diferentes situações, nós fizemos 2 ou 3 sessões por semana. Então, uma dessas pessoas, por exemplo, fazíamos 3 sessões por semana, porque mais do que 3 por semana, não. Então, tem que ter um intervalo de 2 dias entre uma sessão e outra. Mas, assim, ao cabo de um mês, a própria paciente foi ler o questionário, porque eu mando um questionário no início para a pessoa preencher. E esse questionário é meio que como é que está a sua vida agora, nas várias áreas. Então, depois de um mês, quando ela foi ler, ela própria ficou chocada, assim, como que tinha mudado a vida dela. Aquelas questões já não eram mais as questões que ela estava lidando. Mas também tem pessoas que, por diferentes motivos, às vezes até financeiro, preferem fazer quinzenal ou até mensal. Mensal eu não recomendo, principalmente para começar, não. Porque é tanto tempo entre uma sessão e outra, né, que é engraçado, né? Eu tomo nota. Aí na sessão seguinte, eu pergunto, e aí, como é que ficou tal coisa? Ah, é mesmo? Não, resolveu. Né? Bem Então, lembrava. nem lembra. A maioria das pessoas nem lembra. Porque é um negócio, você usou a palavra mágica, realmente um negócio meio mágico, porque a pessoa nem Nem lembra lembra. que há uma semana atrás estava angustiada, estava, enfim, Uhum. travada em não sei o quê, e aquilo vai com leveza, com naturalidade. Então, um mês eu não, para começar, não. Alguém que já fez um tanto e aí quer voltar de mês em mês é outra coisa, né? Era isso que eu ia perguntar, se a pessoa pode ir com um problema e uma sessão só para isso, se é possível, se ela pode fazer, se ela tiver interesse. Pode. O papel do profissional de saúde é ajudar. Então, é, eu falei que, por exemplo, vamos supor uma situação de, enfim, eu sofri um acidente de carro uma vez e então isso deixou um trauma, eu não posso mais entrar em carro, etc. Então, é um evento único,
tá certo? Que eu quero trabalhar. Então, eu estimo que não precise mais do que 2 sessões, tá certo? Pode até ser que em uma sessão só, porque é o teste muscular que vai dizer, não sou eu, nem o cliente. É o teste muscular. Se o teste muscular disser que não tem mais emoção para ser liberada, não tem, Zé Fini. A Então, pessoa vai para fazer uma terapia, fica 5 anos no consultório liberando emoção. bom, não sei se tem esse caso, mas enfim, até hoje eu não tenho, mas ah, quando você pensa, né, e começa a trabalhar as emoções herdadas, aí realmente também é muita coisa, porque cada um de nós tem 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, e isso é uma A gente, progressão geométrica, a né? gente vem estragado de fábrica. Não, que é isso? Não, tô Não fala brincando. essas coisas, É só para não. descontrair. A É, gente vem com desafios para superar. é muita emoção para liberar. É Tem isso. 2 perguntas, eu vou fazer por último as 2 que estão aqui e já estendemos muito. Quem tiver interesse, procure o Dr. Milani, vai lá no perfil dele, manda mensagem, fala com ele e agende a consulta, né, Dr. Milani? Ó, a Marinilde está perguntando, na sua experiência, tem muita liberação de traumas perinatais? É, tem, mas assim, tenho mais encontrado quando eu sou o cliente. Então, meu terapeuta conheceu o Emotion Code através de mim e fez o curso, se certificou. Então, né, assim, muitas vezes peço a ele, né, Dr. Marcos vindo SEC, peço a ele, vamos fazer Emotion Code. Então, ele aplica, né, em mim. Então, a gente tem trabalhado emoções perinatais. Existem, sim, emoções associadas ao nascimento, emoções geradas durante a gestação. Então, é um trabalho grande. E a Priscila está perguntando, crianças com necessidades especiais funcionam da mesma forma? Sim, eu já fiz para um rapaz que tem paralisia cerebral e que não estava dormindo à noite, né? E melhorou bastante. Então, veja, não é, né, obviamente não estamos falando de, entre aspas, curar a deficiência, estamos falando de essas pessoas, óbvio, como qualquer ser humano, têm emoções e, por exemplo, no caso de paralisia cerebral, a pessoa tem o cognitivo preservado, então ela percebe, ela entende tudo que está acontecendo, mas o corpo não corresponde. Então, enfim, eu imagino que seja uma situação de grande dor, porque você entender, né, tudo que está acontecendo e entender que você quer esticar o braço, você quer falar, você quer, mas o corpo não responde, deve ser muito doloroso. Então, foi, foi um atendimento social que eu fiz e o resultado foi maravilhoso, né? Então, funciona assim. Muito legal. Então, mais uma vez, vocês vão, sigam o Dr. Milani na página dele no Instagram, tá marcado aqui no meu, num dos convites que eu fiz no feed. Ele tem canal no YouTube com vários vídeos maravilhosos, Que explicativos. bom que você lembrou, Laila. Então, esse é um convite especial. Procure Dr. Milani, né? Não Face Milani, Dr. Milani no YouTube, né? Que justamente com o início da pandemia, eu comecei a fazer alguns vídeos falando de recursos para o bem-estar. Então, tem uma série chamada Reflexões para o Bem-Estar,
que já tem uns 14 ou 15 vídeos de 5 minutos, de 8 minutos, enfim. Cada um tratando de vários aspectos, né, que a gente pode aplicar, né? Cada um pode aplicar para si mesmo, para o seu bem-estar, né? Então, tá lá à disposição. Deixe o comentário, deixe a pergunta, deixe sugestões. Isso, pergunte, manda mensagem para ele, pergunta para ele, manda perguntas sobre a sessão, marca a primeira sessão, pede o questionário para vocês preencherem, porque o questionário ele é muito pessoal e a gente, às vezes, são perguntas que a gente nem se faz e a gente precisa parar para pensar para responder. Então, é um questionário que ajuda a gente a se entender e entender qual que de fato é o nosso problema, o que que a gente gostaria de resolver, o que que a gente acha que não está bom, ou se não está bom mesmo. E faça pelo menos a primeira consulta, porque vale muito a pena. É um divisor de águas, a gente se sente leve, dá sono, é gostoso. A gente se sente outra pessoa, outra pessoa. E quem tiver dúvida, quem mandou pergunta aqui, eu não quero estender, eu combinei com ele que eu faria de 1 hora, já tem 1 hora e 40, A desculpa. sua sorte é que eu não estou vendo o relógio aqui. Tem 1 hora e 40. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, a sua disposição de vir aqui dar essa aula para a gente. Você é sensacional. Eu tenho gostado muito das sessões da terapia. Gostei muito de conhecer você e muito obrigada por ter vindo aqui aceitado o convite do Mamãe Americana. Obrigado, Laila. Foi um prazer estar com você. Agradeço o entusiasmo, né, com que você tem falado, tem compartilhado. Já tem tempo que eu queria fazer uma live sobre o Emotion Code, mas eu também tenho o meu lado tímido, assim, então mas como é que eu vou fazer e tal. Então, quando você virou e fez o convite com tanta boa vontade, com tanto entusiasmo, eu falei, então essa é a resposta que eu estava procurando, a oportunidade de compartilhar com mais pessoas e de estar conversando com alguém que tem a curiosidade, mas também está tendo a vivência. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande. Então, foi um prazer. Muito obrigado. Foi muito bacana. E eu não escondo de ninguém. Todo mundo sabe que eu sou doida, que eu preciso de terapia. O Emotion Coach está me deixando mais centrada. Eu faço stories aqui o dia inteiro. Meu Instagram é cheio das coisas. Todo mundo sabe que eu sou uma mãe meio surtada, meio doida. Então, acho que o povo vai vendo que eu estou mais centrada, mais quietinha. E aí eu acho que as pessoas vão começar a te procurar. Porque eu tenho muita mãe que me segue aqui, que é doida igual a mim. E está precisando de umas sessões também. Então, vocês procurem o Dr. Milano para salvar vocês. Bom, você falou que não é mágica, né? Que não salva assim. Mas Isso. começa, faz a primeira sessão, sente, responde o questionário, vai fazer um bem, mais um bem danado. Mais uma vez, muito obrigada. E amanhã a gente tem sessão, graças a Deus. Tchau, Obrigada. Gente, Laila. Um boa beijo a noite. todos e todas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Milani. Até a Boa próxima. noite. Boa noite. Até. Gente, boa noite. Obrigada por vocês terem ficado aqui até agora. A live vai ficar salva aqui no IGTV. Se vocês quiserem mandar para alguém essa aula do Dr. Milani, vocês podem mandar. E quem não me segue aqui, me segue, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima live.